no confronto entre Cruzeiro e Coritiba teve gol. Teve jogo também, Rodrigo e Henrique. Sejam bem-vindos de volta ao Troca de Passes. Fala Barreto, Bastos, Mansur, boa noite para vocês. Para quem tá ligado e continua com a gente agora no Troca de Passes, vimos o jogo, né, Henrique? Mais ou menos. Primeiro, boa noite aos amigos da mesa, quem nos acompanha no Troca também. Mais ou menos, cara. Acho que tecnicamente os dois times estiveram abaixo do que podem. Mas eu acho que o jogo teve alguns momentos interessantes, porque a pressão de um lado e do outro funcionou, aí gerava erro, aí gerava oportunidade de gol, porque em alguns momentos havia algum espaçamento, né? E aí os dois times tinham campo para correr, conseguiam chegar próximos à área, cada um com sua proposta, surpresa nenhuma com o que a gente viu, o Cruzeiro com posse, espetando bem seus laterais, o Rojas e o William hoje no lugar do Fagner, o Coxa esperando um pouco mais, né? Tendo muita dificuldade para acionar Breno Lopes, para acionar o Ronier no primeiro tempo. O Cruzeiro teve 15, 20 minutos de algum domínio, claro, da partida, mas depois a coisa foi se equilibrando e aí a gente vê que o primeiro tempo teve oportunidade de parte a parte. Eu vi um pouquinho de jogo, viu, Henrique? 15 finalizações só no primeiro tempo, algumas boas chances dos dois lados e depois o Cruzeiro acabou sendo mais eficiente na etapa final. Um jogador de muito talento, o Matheus Pereira. O Cruzeiro que fez escolhas diferentes do jogo contra o Botafogo, né? Contra o Botafogo ele entra com o Marquinhos numa ponta, enfim, tinha o Sinisterra, depois entra o Wanderson, jogadores mais experientes dos lados de campo. Hoje lançou um moleque de 17 anos, né? O Felipe Moraes, a gente vai ver que no segundo tempo ele protagoniza um lance. Teve o Arroio também do outro lado, um ponta de 19, o Arroio finalizando essa bola, um de 17 do outro, tentando dar um pouco mais de vigor, um pouco mais de juventude ao time. Acho até que funcionou, mas acho que o grande diferencial do jogo foi a qualidade técnica dos meio-campistas do Cruzeiro que hoje voltaram, né? Aí já segundo tempo, seu primeiro lance do segundo tempo, Cruzeiro com 5 homens na área do Coxa, finalizando, o Coxa vai ter uma chance logo em seguida e a gente está vendo. Mas num jogo, após uma Copa, que a qualidade individual, que o talento individual definiu tantos jogos, eu acho que o jogo de hoje também tem uma definição nesse sentido, né? A bola do Gerson é maravilhosa, vai achar daqui a pouco o Matheus Pereira para ele fazer o gol da vitória. Antes o menino Felipe Moraes, o Rick estava explicando, né? O Richarlison falou que a bola do Pereira foi um pouco forte demais. E aí, ele que jogou, né? A leitura dele bateu com a minha, eu fiquei até satisfeito, porque eu também achei que o menino, claro, perdeu o gol, tem que tentar cravar essa bola, mas teve uma força também um pouquinho acima, que acabou dificultando o lance. E aí o talento, ó. Gerson acha o Pereira no próprio caminhar, do jeito que ele vai para a bola, dá mais potência ainda a definição dele, né? E aí ele bate com a canhota, foi a sexta participação em gol do Pereira nos últimos 4 jogos que entrou em campo. Momento muito importante dele na temporada e o Cruzeiro se aproximando de jogos importantes de Copas também. E aí depois do 1-0 o Cruzeiro, né, Rodrigo, o Coxa tenta se colocar à frente. O Seabra tinha feito mexidas para botar o time mais ofensivo, Felipe Jonathan no lado esquerdo, Rodrigo Rodrigues, uma referência na área no lugar do Pedro Rocha. Mas acho que o Cruzeiro se portou bem para se defender. Assim, não teve chance, o Otávio não ficou exposto. No final, até algumas mexidas do Arthur Jorge para fechar o time e o contra-ataque se oferecendo. A melhor chance foi essa. Num drible de corpo espetacular do Bruno Rodrigues, ele entrega para o Matheus Pereira na saída do Pedro Morisco e o Jaci se recupera para salvar no último instante. De novo esse drible de corpo espetacular, uma das melhores jogadas dessa partida, que foi bastante movimentada e teve a vitória do Cruzeiro. Essa chance acabou não fazendo falta no final, o Cruzeiro vencendo por 1-0. E eu que sou retranqueirinho, cara, eu gostei muito do drible do Bruno, mas a recuperação do Jaci também, a gente tem que valorizar, né? O jogador de defesa dificilmente vai conseguir um drible de efeito. Mas o cara, quando acredita no lance, corre, persegue, ali já era finalzinho de jogo, né? Tirou um gol do Cruzeiro, mas foi insuficiente. O Coxa ainda não venceu pós-Copa. O Cruzeiro vinha de uma derrota contra o Botafogo, muito no peso dos desfalques. Hoje, com um time mais encorpado, venceu o segundo jogo fora de casa, os 2 últimos que fez, venceu também o Inter. Então tá numa recuperação muito clara no campeonato, Rodrigo. Na verdade, o placar acabou fazendo a expressão dos momentos dos dois times. O Coritiba é um dos piores mandantes do campeonato, tem mais pontos conquistados fora de casa do que em casa, mais uma derrota diante da torcida. E o Cruzeiro muito forte quando joga fora de casa como visitante, se recuperando, vinha de derrota para o Botafogo por 1-0 no Mineirão e se recupera fora de casa, indo a Coritiba e vai seguir viagem, viu? Já vai para Chapecó. Agora é Copa do Brasil no fim de semana, jogo no domingo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, amigos. Esse resultado tira o Coritiba da primeira página da nossa classificação e bota o Cruzeiro, né? O Cruzeiro só está mais em cima ainda porque o Cruzeiro demorou a começar a estrear, entre aspas, no Campeonato Brasileiro. A qualidade de elenco do Cruzeiro, talvez não para título, mas é para estar mais perto da parte alta, né? Mas a gente já até falou aqui, né? Um dia lá na frente,
O torcedor do Cruzeiro vai estar se lamentando por esse começo lento, né? Mas isso em termos de possibilidade de título. Porque a Libertadores está vivinha para o Cruzeiro. Nessa rodada, aliás, se enfrentaram, né? Empataram em 0-0. Então, tá ao alcance. Está bem ao alcance. Está ao alcance. Né? E tem mostrado um crescimento. Embora os resultados, né, não tenham sido só de vitória nas últimas rodadas, o Cruzeiro vem de uma derrota, não é isso? Isso, perdeu para o Botafogo. Perdeu para o Botafogo, que é um concorrente direto ali, mas já há algum tempo vem apresentando esse crescimento, né, amigos? Em termos de desempenho, sim, especialmente depois da chegada do Arthur Jorge, né, Henrique, amigos? Lembrando, quando ele chegou, o Cruzeiro era o último colocado, só 3 pontos, não havia vencido no campeonato. Esse momento ruim, né, que o Felipe Bastos destacou, e o Cruzeiro demorou para estrear de fato no Campeonato Brasileiro. A verdade é que pelo investimento do clube, né, acho que muitos torcedores, parte da torcida, queria ver o Cruzeiro ainda mais protagonista. Mas com esse começo ruim, a disputa por vaga na Libertadores é a realidade. E o Cruzeiro, dos times concorrentes a alguma coisa no futebol brasileiro, assim, é um dos que está tendo uma janela mais ativa, né? Vendeu 2 titulares, Kaique foi para o Como, o Christian foi para o Krasnodar. O Christian vinha sendo uma peça muito importante, mesmo após a chegada, e principalmente após a chegada do Arthur. Repôs esses caras, né? Trouxe o Rojas para o lado esquerdo, trouxe o Peck, lamentavelmente, com a fratura na perna, não vai ter o Peck como esse reforço importante, e vai trabalhar no mercado para tentar trazer 2 caras até o dia 7 agora de agosto, para dar tempo de inscrever para o jogo contra o Flamengo, que é o carro-chefe. Claro que o Cruzeiro olha para a Copa do Brasil também com uma possibilidade de título, o brasileiro muito mais complexo, mas eu estou imaginando, amigos, 2 pontinhas aí de boa qualidade chegando para encorpar esse time. 2 jogadores do Cruzeiro, estou olhando principalmente para o exterior, alguns jogadores que podem deixar agora o mercado europeu, principalmente. Eu acho que vai ter esse movimento no mercado para tentar tornar o time mais competitivo, principalmente para a Libertadores, que no sorteio não foi nada camarada com o Cruzeiro, que teve um início ruim, conseguiu uma recuperação, mas o sorteio pegou uma das melhores equipes do campeonato, atual campeão Flamengo. E lembrando que antes do jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro tinha 9 jogos de invencibilidade, ou seja, resultados que também evidenciavam essa melhora de desempenho. E no jogo contra o Botafogo, muitos desfalques, né? Acabaram pesando para o Cruzeiro nessa derrota na rodada anterior, mas já se recupera com essa vitória sobre o Coritiba e já vai mirando aí os duelos que tem pela frente, em busca de vaga na Libertadores, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Como lembrou o Henrique, vem aí o duelo contra o Flamengo. Rodrigo Franco, Henrique Fernandes, obrigado pela participação de vocês no Troca de Passe. Não, só falar com o André. Alguma coisa com eles? Não, o Henrique citou que o sorteio não foi camarada, mas não foi camarada com o Cruzeiro, mas não foi com o Flamengo. O Flamengo também não gostaria desse jogo, né? Os dois, se pudessem evitar esse confronto agora, preferiam evitar. Aquele resultado de sorteio que ninguém gostou, tem razão. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo e ao Henrique. E a gente continua aqui com... Uma coisa do jogo, sobre essa reação do Couto Pereira ao final, com o resultado, com os gritos de vergonha e as reclamações contra o rendimento, é um pouco que o Brasil vive, às vezes, que é a banalização da vergonha, né? Mas eu já entendi, eu tinha uma certa... Eu sempre me dava um sentimento negativo, assim, quando eu ouvia um time sendo chamado de sem vergonha. Não. Mas eu já entendi que é o seguinte, é a palavra que é usada para reclamar. Eu estou citando o humor. Uhum. Ele está muito ligado a um time virar refém do seu bom início e da ampliação de expectativa. Se a gente pensar, o Coritiba, ele fechou. O Coritiba, ele sobe. Quando ele sobe, a gente olha para o Coritiba como um time que inicialmente precisa garantir permanência, né? O Coritiba, a gente imaginava que dos que subiram, o Atlético Paranaense fosse um pouco mais forte, não para estar no ponto que está, mas o Coritiba para primeiro garantir permanência. Ele encerra uma primeira metade de campeonato com 26 pontos no turno. Uhum. Agora ele tem uma sequência de 4 jogos em que ele tem 3 derrotas. Sabe para quem são essas 3 derrotas? O Coritiba? Cruzeiro? Palmeiras e Flamengo. Não dá para chamar isso de vergonha, gente. Não dá para chamar. E outra, eu acho que isso tá inflamado também, porque o Atlético Paranaense vive um grande momento. Pode ser. E aí está inflamado, tá relacionado a isso também. Porque o Curitiba não faz um campeonato brasileiro ruim, não. Não dá para dizer que faz. Não dá para dizer que é vergonha o início de campeonato brasileiro do Curitiba. Mas o uso da expressão vergonha, a expressão time sem vergonha, a gente entende que é o... Eu já entendi que é o seguinte, significa o seguinte... Não gostei desse resultado. É que isso não dá um canto legal de torcida, né? Não tem. Mas o significado é esse. Não gostei. Não achei legal. Eu não estava nem me referindo à palavra em si com a qual eu implico, você sabe, mas não estava me referindo a isso, não. Estava me referindo à questão do humor mesmo, da arquibancada, a forma de ver.
a largada boa e também o que o Felipe colocou aqui, que faz todo sentido, que é a questão do Atlético, tudo isso gera uma exigência que por vezes é fora do real, assim. Mas posso botar mais um elemento aí? Os resultados ruins estão vindo em casa. Em casa. Isso, o Curitiba vai bem fora, em casa não vai tão bem assim. O torcedor fala... E o torcedor hoje fez uma chegada bonita, fez Rua de Fogo, preparou todo Inferno Verde, fez todo um terreno para ser hostil para o adversário, ser feliz pro seu time. E aí ele ainda perde pensa de isso, novo. Fiz toda a minha parte aqui. Aí fui pra rua, né? Soltei a fumaça. Pega o Palmeiras em casa, perde. Pega o Cruzeiro em casa, perde. Aí o torcedor, ele fica, ainda mais num frio, né? O torcedor sai de casa num frio, chovendo, pra ver seu time ganhar e perde de novo. Aí vai fora de casa, pontua. O Curitiba tá sendo assim no Campeonato Brasileiro. Talvez hoje, debaixo das cobertas, né? Voltou pra casa, já tá quentinho. Vai dar uma olhada na tabela e falar assim, não tá tão ruim, né? Bota a cabeça no travesseiro e pensa, né? Esse resultado não foi exatamente uma vergonha, mas lá no estádio grita. Na hora da irritação, né? É só uma demonstração de insatisfação. Isso sim. Né? Mas é que eu acho a moderação de expectativa uma dos grandes desafios do futebol brasileiro. Sim. Até pelo histórico dos clubes, né? Sim. Acostumados a títulos e se moldarem como grandes a partir das conquistas regionais. E aí cria uma exigência. Isso, né? Essas rivalidades regionais. As rivalidades locais, elas se projetam para um campeonato como esse. Então tem uma exigência alta com uma quantidade enorme de clubes e não tem campanha boa para todo mundo. Não cabe, né? Às vezes os times não estão nem na mesma divisão, né? Mas assim, o meu rival está lá na Série A e eu aqui na Série B sofrendo, aí a vaia fica pior ainda, né? Mas falando do jogo, o Curitiba, principalmente no finalzinho do jogo, se lançou um pouquinho mais, né? Tem essa jogada do Bruno Rodrigues aí, que ele quase saiu o gol do Matheus Pereira. O corpo dele é bonito, né? Drible de corpo. Tudo é bonito aí, né? Até a recuperação do Jaci é linda. Porque ele acompanha lá, ele sai atrás do Matheus Pereira e aí ele consegue chegar e ainda desarmar o Matheus Pereira antes da finalização dele. Mas foi um Curitiba mais agressivo, assim, o torcedor quer ver isso dentro de casa. O Curitiba é um time que espera muito para sair em transição, é um time organizado taticamente, mas é um time que até dentro de casa ele espera para ser um time agressivo quando não tem a bola. Mas o torcedor quer o Curitiba do final, que quando tem posse de bola é mais agressivo, busca as finalizações. Teve possibilidade sim no primeiro tempo também de fazer o gol ali com o Bruno Melo ali no primeiro tempo, mas é um torcedor que quer ver o Curitiba do final do segundo tempo, principalmente dentro de casa. Fora de casa você aceita, você marcar um pouquinho dentro do seu campo, até porque tem jogadores que conseguem atacar esse espaço, mas dentro de casa você fazer isso também, jogar por uma bola é difícil para o torcedor, né? O Rodrigo e o Henrique destacaram a atuação do Matheus Pereira. Ele joga muita bola. Então, e encaixa com o que o Ancelotti disse ontem, não? Eu não sei. De passe. Ele quer que o Brasil produza mais jogadores de meio de campo. Mas eu não sei para onde ele está olhando. Se ele está olhando para esse meia que joga perto da área. Você está pensando em volante? Muitas vezes, acho que o meio-campista é o organizador, que dita o ritmo, que controla o jogo. Pode ser o Matheus, não? Meio-campista que o meio organizador? Eu acho que pode. Eu não sei se é um pouquinho mais atrás que ele está pensando. Esse cara partindo de trás? Eu não sei se ele está... eu tô com o Mansur, assim, eu não sei se ele está só falando do número 10, o cabeça pensante, aquele cerebral, né? O Bellingham. É o Bellingham, mas... Ou se ele quer um Rodri. O Rodri a gente não tem. Pode ser um Rodri, pode ser... E, gente, você olhando para... Não estou nem falando de nível de talento, tá? Estou falando de, assim, espaço que o cara ocupa no campo. Bellingham é um meio Fábio Ruiz, o 8, né? O 8, o segundo joga de uma intermediária a outra. Por exemplo, hoje teve uma coisa curiosa no jogo. Quando o Curitiba ajustou a pressão no primeiro tempo, o Arthur Jorge trouxe o Gerson para participar da saída de bola pelo lado esquerdo, a esquerda dos zagueiros. Eu nem acho... Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria em relação ao Gerson. Eu gosto do Gerson. Eu acho que o Gerson, ele, nessa função de jogando mais atrás, mais iniciador de jogada, eu gosto mais dele quando é contra adversários que fazem uma pressão 1 contra 1, que ele tem uma capacidade de sustentar, girar e conduzir a bola. Eu não acho ele eu não acho ele ruim nisso, não. Mas eu não acho que o melhor dele é como um organizador, como um distribuidor, um jogador que faz o jogo andar. Eu acho que ele é mais um jogador de condução de bola, de arrastar. E às vezes mais perto da área eu acho que ele tem mais... leva mais perigo, inclusive deu passe para o gol. Mas ele hoje atuou numa posição mais por trás das jogadas. E fez uma boa partida. Assim, eu acho que o Matheus Pereira ele pode ser
o cara que a gente tanto quis nessa Copa do Mundo, que fosse um controlador de meio de campo, que fosse um cerebral, que achasse... O Matheus Pereira, você tem que dar liberdade para ele movimentar. Você não pode prender ele no campo. Liberdade de movimento é o que ele faz no Cruzeiro. Ele tem muita liberdade de movimentação e ele gera jogo. Ele gera muito jogo. E é isso que a gente espera de um meio-campista como o Matheus. Joga muita bola. Joga muito. Joga muita bola, muita qualidade. Mas eu não sei se o Ancelotti falou isso na entrevista. Exatamente. Eu não sei se ele pediu o número 10. Ele não especificou nada. Eu não sei se ele pediu. Meio-campista. Lógico, medidas as proporções, ele não sei se ele pediu um Rivaldo. Ou se ele pediu um Pedri, um Rodri, um Fabian Ruiz. Né? É assim, da avaliação que muita gente fez da seleção, faltava um cara que era muito mais isso, o controlador de jogo. Aquele cara que quando preciso vai desacelerar e quando preciso vai acelerar. Né? Porque o cara que entende, a rotação desse meio campo aqui não tá legal, eu vou ajustar essa rotação. Né? Faltou esse cara com essa Esse meio atacante, por exemplo, esse 10, esse mais perto, muitas vezes, muitas seleções, muitos times do mundo resolvem, às vezes, com jogadores com características de atacante mesmo, que jogam ali por trás. O próprio Estevão tem uma origem ali. Se o Ancelotti quiser que na seleção ele funcione num contexto diferente do clube, ele até pode observar e ver se isso funciona. O Rodrigo foi o contrário, isso que eu ia falar. O Rodrigo é outro jogador. O Rodrigo é outro jogador que pode ser esse cara. Se adapta a tantas funções. Ele já foi esse cara também no Real Madrid para ele, né? Esse cara que poderia jogar do lado direito, do lado esquerdo, por dentro, atrás do atacante. Vamos ver o que ele espera aí desse meio campista, todo campista que eles falam, que eles gostam de falar, né? Primeiras vistas vão ser interessantes, porque devem ser bastante diferentes da Copa do Mundo e a gente vai tentar ter uma ideia maior do que ele Tomara tá que pensando. essas primeiras listas tenham testes, né? Claro. Esses jogadores que a gente fica curioso para ver. A hora de testar é agora, gente. A hora de errar é agora. Falta muito. A hora de errar é agora. Não tem eliminatória. Não É tem isso. nada, É só 2028 que ele falou que tem a Copa América, que é o primeiro. Então a hora de errar é agora. Lá, Erra até lá. A eliminatória já começa em 2027. 27. Né? Então, até 2027. Temos esse tempo aí. Quem é que sentou lá? Tu, Jorge, já vai falar. Professor que, além de melhorar o time, também hoje estava no elegante. Estava elegante. Estava muito elegante à beira do campo. E não sentou ainda. Não sentou?